Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 10 é o número da sua participação. Você pode incluir agora o nome dos seus familiares, o seu nome, o problema que você está enfrentando. Prepare um copo com água, estaremos realizando uma oração em seu favor. Hoje, quarta-feira, nós estaremos levando você a entender qual é o objetivo de buscar o Espírito Santo. O maná escondido, a partir de agora, todas as quartas-feiras, estaremos falando a respeito do maná escondido. Representa a presença de Deus, aquilo que vem de Deus, né? O mais importante, o tesouro escondido. E nós somos o vaso de barro. A pergunta é: você tem sido um vaso de barro para receber esse tesouro? Nós estaremos falando mais a respeito e você vai acompanhar testemunhos, pessoas que através da fé elas conseguiram resolver os problemas. Chegaram depressivas, angustiadas, chegaram enfrentando situações que aos olhos humanos pareciam situações impossíveis de ser solucionadas. Mas recebendo a direção da palavra de Deus, venceram. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Com esta palavra, a vida dela mudou e a sua vida vai mudar. 020 7272 10, se esse é o seu desejo, inclua agora nos comentários que você deseja que a sua vida venha mudar e da mesma forma que a mulher samaritana teve a transformação, a sua também irá se transformar. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Joseilton Guilherme Lucena, tenho 39 anos. Eu tinha um problema de vício de maconha, tinha vício com a cocaína, tinha vício com álcool e tinha um vício dos jogos de azar. E isso afetou muito o meu casamento. E esse relacionamento, a cada ano, ficava mais conturbado, ficava mais violento, em termos de palavras, de xingamentos. E o amor ia acabando. Não da minha parte, mas do dela, que ela sempre falava para mim: Joseilton, eu não estou mais aguentando esse relacionamento. Vai chegar um ponto que você vai chegar em casa e não vai me encontrar mais. E foi realmente o que aconteceu. Cheguei em casa, não tinha mais a esposa, as coisas dela já tinha levado tudo, estava na casa da mãe dela. Ali, realmente, eu vi meu casamento indo de água abaixo. E com a separação, me veio a depressão. Tive uma depressão tão profunda, essa depressão ela quase me leva ao meu suicídio, porque eu pensava 24 horas em tirar a minha vida. Através de um programa de televisão, eu via a palestra, então tive curiosidade através dos testemunhos, que eu via muita gente falando de ter restaurado seu casamento, casos até piores do que o meu. Eu falei, então achei o lugar certo, achei a porta de escape, aqui vai ser meu lugar. Primeiro eu tinha que me curar. Eu tinha que tirar aquela bagagem que eu carregava, que eu tinha que tirar aqueles vícios, aquelas coisas tudo de errado que eu fazia. Então eu comecei a ouvir, obedecer e praticar. Primeira coisa que eu tive que pôr um ponto final foi nos meus vícios. Até minha família já me viu outro homem, não me via mais um Joseilton chorão, não me via mais um Joseilton trancado dentro de um quarto, e todo mundo achava que eu já tinha arrumado outra pessoa. Eu tive meu encontro com Deus, que foi a mudança do meu eu, a transformação do novo caráter, do novo homem de Joseilton. E no dia que eu tive essa noção de primeiro Deus e depois eu tinha certeza que a minha vida ia mudar. Então eu fiz um propósito com Deus para, antes de eu ter alguém do meu lado, eu tinha que ter meu batismo com o Espírito Santo, eu tinha que ter meu encontro com Deus. E foi numa quinta-feira, numa busca, só que eu já vinha me preparando, vinha orando, vinha pedindo isso a Deus, porque Ele prometeu. Não é uma coisa por acaso, não, Ele disse que daria seu Espírito. Então eu me sacrifiquei o meu eu, o meu ego, minhas vontades, meus sonhos, tudo pelo Espírito dele. O meu Espírito pelo dele. Eu tive meu batismo com o Espírito Santo, numa busca maravilhosa. Na hora que eu busquei, chegou uma hora que eu não escutava mais ninguém. Só tive aquela certeza,
um choro misturado com alegria, uma paz dentro de mim que eu nunca tive na minha vida. E eu tive a certeza que Deus olhou para mim e falou: Joséilton, eu sou teu pai. Tenha certeza que tudo aquilo que você desejava, que você queria, hoje você tem. Eu vi seu sofrimento. Eu vi o que você passou. Você achava que eu não estava com você. Mas hoje você tem a certeza, meu filho, que eu sou contigo, não importa o que aconteça. Custe o que custar, eu estarei contigo. E aquilo para mim foi glorioso. Eu saí radiante, eu saí tão feliz. A primeira atitude que foi eu entrar no grupo da terapia para passar aquilo que eu recebi. Aí chegou um evento da Terapia do Amor aqui e eu conheci uma pessoa também que fazia parte assim da igreja, da terapia, e a gente se conheceu e desse primeiro encontro passamos uns 6 meses namorando, ficamos noivos, mais uns 6 meses a 1 ano ao total. Em seguida a gente casou. Então, através da palestra, tudo que aconteceu pela obediência, por vir, por obedecer, por colocar em prática um relacionamento maravilhoso, gostoso, um amor enorme um pelo outro, mas tudo isso aconteceu fruto do Espírito Santo, porque eu tenho certeza, se não fosse pela essa transformação, pela essa mudança de espírito, tenho certeza que hoje eu não estaria dando aqui esse relato, esse testemunho, contando o que aconteceu na minha vida. Aquele Joséilton que ninguém dava nada, Deus acreditou em mim, então Deus me restaurou, tirou eu lá do fundo do poço e me colocou como um escolhido dele. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou aí o testemunho de fé. Quando você acompanha a história real de uma pessoa que enfrentou vícios, depressão, problemas familiares decorrentes aos vícios, né? E os problemas ocasionaram problemas espirituais. E quando a pessoa ela se sente quebrada, sem saída, chega à igreja como se fosse a última porta. Se essa é a sua situação, você já bateu em muitas portas. Você já tentou ajuda em vários lugares, de várias formas. E você diz, para mim não tem jeito, para mim não tem solução. Você não viu o testemunho agora, recentemente? A vida dele não mudou? Da mesma forma que a vida dele mudou, a sua vida vai mudar. Mas você tem que colocar a sua fé em prática. Dar um passo de fé. Inclusive hoje nós atendemos uma pessoa que pela primeira vez nunca tinha vindo à igreja e cheio de problemas. E eu fiz uma pergunta, exatamente da forma que o Senhor Jesus ele gostava de levar as pessoas a pensarem. Eu fiz uma pergunta. O que você prefere? O problema que você está enfrentando, que era um vício? Você quer continuar com esse vício? Ou você quer ter paz? Você quer ter paz? Você quer continuar com um problema? Ou você quer decidir ter paz? Então ele não teve dúvidas e disse, eu quero paz. E se quebrou em lágrimas. Então, quando você vê uma pessoa pensando e raciocinando no futuro, ou seja, porque as decisões tomadas pelo coração, as pessoas são guiadas pelo que sentem. Elas não pensam nas consequências. E quando nós levamos as pessoas a pensarem nas consequências das suas decisões, então aí entra a fé inteligente. E a fé inteligente lhe leva a tomar decisões corretas, né? Decisões que venham mudar a sua vida. Então ele disse, sim, eu quero. Eu decido mudar. E a partir desse momento, Deus ele começa a agir. Da mesma forma, o Senhor Jesus ele agia diante de uma pessoa cega, por exemplo. O que você quer que eu te faça? O que um cego quer? O cego quer ver. Mas o Senhor Jesus fazia exatamente essa pergunta para levar aquela pessoa a se revoltar contra o problema,
a reagir diante da situação. E quando o cego dizia, eu quero ver, seja conforme a tua fé. Nós vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Érica Teshima, tenho 52 anos, eu sou contadora. Eu fui criada pelos meus avós, nunca me faltou nada. Minha mãe sempre foi muito presente. Minha mãe e meu pai eram separados, mas sempre tive de tudo. Estudei em boas escolas, fiz faculdade, me formei. Eu morava no interior, tive bons empregos. Aí eu vim para São Paulo. Depois de um tempo que eu estava trabalhando aqui em São Paulo, teve um dia, acho que era uma sexta-feira de manhã, eu acordei, eu tinha que trabalhar, mas eu não tinha ânimo para trabalhar. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu comecei a sentir como se eu estivesse entrando em depressão. E aquilo me incomodou muito, né? Porque era uma vida sem sentido. A verdade é essa. Fazia muitas coisas, eu sentia um vazio. E isso me incomodou muito. Profissionalmente estava tudo bem, né? A minha vida sentimental não tinha dado certo, né? Eu me envolvi com uma pessoa, não deu certo, né? Aliás, eu só tive relacionamentos que não deram certo, então tudo isso foi acarretando um quadro de tristeza. Na verdade, uma falta de propósito na vida, porque para mim, por mais que pudesse casar, ter uma família, ter filhos, ainda era muito pouco. Aí eu conheci uma pessoa e essa pessoa falou para mim da Igreja Universal. Ela comentou que a Igreja Universal era um pronto-socorro de Deus. E aquilo me chamou muito a atenção. E aí um dia eu fui atrás dessa pessoa e pedi para ela me levar numa Igreja Universal. Aí foi quando eu comecei a entender o lado espiritual, né? Que existia um lado espiritual e começa uma caminhada com Deus aí nesse momento. E aí a gente entende que a gente vem nesse mundo, né, para glorificar a Deus. Era isso que faltava. Era a razão do porquê a gente existe. Então, logo que eu cheguei na igreja, eu comecei a participar das reuniões, né? E começou a me despertar muito interesse em conhecer a Deus, em conhecer a palavra de Deus. Eu sempre tive muita curiosidade em relação à Bíblia, né? Às vezes, quando uma pessoa chegava para mim e falava de alguma história da Bíblia, aquilo me chamava muita atenção. E eu falava assim, nossa, como eu gostaria de saber também, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia também. Eu mergulhei, na verdade eu mergulhei na Bíblia, na leitura, em pedir para uma pessoa me orientar como que eu poderia ler a Bíblia, né? Aí a pessoa me orientou. Aliás, toda vez que o pastor falava, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui para frente. Eu ia, mas eu ia, mas eu não, na verdade eu ia até mesmo porque a minha amiga ia, eu não estava entendendo muito bem, eu achava estranho porque que a maioria da igreja não ia para frente, mas eu ia, né? Então, mas eu estava lá meditando na Bíblia, buscando, não tinha ainda esse entendimento do que era o Espírito Santo. Na verdade, eu estava assim, o tempo inteiro pensando nas coisas de Deus, eu falando com Deus, eu constantemente, né, nesse período, assim, eu posso dizer que é o caminhar com Deus, né? Eu acordava falando com Deus, eu ia trabalhar falando com Deus, lendo a Bíblia, meditando o tempo inteiro, de madrugada, buscando, falando com Deus. Ficava horas lá, às vezes, tipo, sozinha, buscando a presença de Deus, pedindo para Deus falar comigo. E ele falava, ele me dirigia, ele falava tudo, dava direção para tudo na vida. E aí foi quando, numa sexta-feira, fui trabalhar. Eu cheguei mais cedo, não tinha ninguém no escritório. Eu abri o computador, eu recebi um e-mail. E o e-mail era um e-mail simples até, né? E no e-mail estava escrito, fale bem baixinho, Jesus vem para dentro do meu coração agora. E na hora que eu li aquilo, eu até desprezei, na verdade, né? Porque eu pensei, falei, nossa, que coisa mais simples, mais sem sentido até, né? Falar, para que falar?
Mas eu estava sozinha, eu falei, bom, mas eu vou falar. E naquele momento que eu falei, Jesus vem para dentro do meu coração agora, foi instantâneo, foi no mesmo momento que eu terminei de falar aquilo, eu senti uma alegria tão grande, uma coisa assim, eu não entendia nada. Na verdade, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A única coisa que eu sabia era que Jesus tinha entrado dentro do meu coração, né? Então, a única coisa que eu sabia era isso. Eu falei assim, Jesus entrou dentro do meu coração, né? Então, eu até fiquei assim, numa felicidade tão grande que não conseguia me controlar. Nasce o desejo realmente de você falar de Deus, falar daquilo que você viveu, né? De mostrar que Jesus existe, né? Que Ele é vivo, que Ele escuta a gente e que Ele cuida de nós, que Ele se preocupa. A gente quer passar tudo isso, quer passar que Jesus Ele dá direção para a gente em tudo na vida, né? E aí, a partir daquele momento, eu tomei a decisão, eu me batizei nas águas. O Espírito Santo é tudo, né? Porque é Ele que dirige a nossa vida, né? Ele dá a direção para a gente, né? Então, faz toda a diferença. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, a minha vida é completa. Realmente, não existe mais um vazio, não existe mais nada, porque a presença de Deus é o que preenche tudo. Você nunca está sozinha. A gente está com a vida realmente nas mãos de Deus e saber o que Ele quer de cada um de nós. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Eu faço parte do grupo de evangelização. É o trabalho do porquê eu fui chamada, evangelizar e ganhar almas. Isso é extremamente importante, porque é mostrar o caminho, né? É passar para as pessoas o porquê Jesus morreu na cruz, né? Exatamente para que um dia a gente pudesse estar junto dele, para que possa haver salvação. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem o Espírito Santo não existe vida. É impossível. A pessoa só pode ser feliz e completa com o Espírito Santo. É Ele que traz paz, mesmo em meio a situações de guerra, de muitas dificuldades. A gente nem consegue entender, às vezes, por que a gente está tão em paz. Mas é porque o próprio Espírito Santo dirige a gente. Porque Ele fala, eu sou contigo. Então, a gente não tem o que temer. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que o teu poder se manifeste para abençoar, livrar esta pessoa desta angústia, desta tristeza, desta aflição, e que em nome do Senhor Jesus seja ela livre do mal, livre de tudo aquilo que tem atormentado a fé dela. Nós consagramos, meu Pai, esta água e ao beber da água, seja ela abençoada em nome de Jesus. Beba da água com fé, seja livre aí agora. Graças a Deus, você pode respirar fundo e saber, entender que a partir de agora a sua vida começa a mudar. Lembrando que todos os domingos nós estamos juntos, às 10 da manhã aqui em Finsbury Park, lutando por você e por toda a sua família. Espero você e a sua família, os seus convidados, e que Deus te abençoe e até a próxima.